Queridos elegantes, uma recomendação para fotografia que você queira fazer, uma fotografia sua, tanto profissional como pessoal. A Manu, ela atende no estúdio dela e também atende você onde você quiser, no seu consultório, na sua clínica, no seu trabalho. Se você é um atleta, na quadra você fazendo esportes, num gramado, numa igreja, onde você quiser. Uma profissional muito séria, onde eu fiz um trabalho com ela e fiquei muito satisfeita. Não esqueçam, as redes dela estão aqui embaixo. Olá, meus elegantes, que prazer estar aqui de novo. É muito bom ter esse canal da gente estar conversando, porque eu converso com vocês, tanto quanto vocês fazem comentários, e eu recebo muita mensagem no meu direct, mas assim, demais, é impossível falar o tanto, coisas muito boas, muitas perguntas, muitas consultas, entre aspas, né, também, e eu fico muito feliz com isso. E eu queria comentar com vocês que para estar aqui, eu estou na Orgânica, Escola Orgânica, onde é o nosso estúdio. A Escola Orgânica é uma escola mais dirigida para negócios. Então, aqui você tem os cursos de redes sociais, de tráfego pago, cursos de oratória. É esse trabalho que a gente faz aqui. Uma escola perfeita e muito bem administrada pelo nosso capitão Nelson. E também temos aqui o colaborador do Patriota aqui do capitão Nelson, que é o Higino, da Gig Now, que trabalha com toda a parte de imagem, de gravação, inclusive estúdio de cantores, ele lança cantores, artistas. Se vocês quiserem um podcast muito legal, o Higino vai até vocês também. É assim que a gente trabalha. Sempre com muito prazer, com muita satisfação. E hoje eu estou trazendo para vocês a Carol Nader. Carol Nader, ela tem uma formação anterior, a Carol fez Direito em Franca, depois ela se especializou em outras coisas também, e hoje ela é especialista em terapia breve. A Carol tem uma longa estrada na psicoterapia, e ela vai trazer isso para a gente. A visão que a Carol tem de mundo que vai ajudar a gente em muita coisa. Vamos lá, Carol? Queria que você se apresentasse. Oi, Vanessa. O prazer é imenso estar aqui com você. Que legal, né? Que bom. Bom, eu trabalho com terapias breves, né? E trabalho com hipnose sistêmica, ericksoniana, conversacional, clínica, né? Que nos possibilita que nós descobramos o que é que tem por trás dos nossos sintomas, das dificuldades, das dinâmicas difíceis da nossa vida, né? Então, essa é o caminho da terapia, da psicoterapia breve. E eu conheço o seu consultório, já estive com você, e Carol, é muito bom. E você falou uma coisa que eu queria perguntar. Quando você fala em hipnose, Carol, é aquela hipnose que a gente vê, que a pessoa deita na televisão, assim, que a gente deita e o outro fala, dorme, você dorme? O que é hipnose no seu consultório? Não é dormir. Não também não vou ficar vulnerável, então, né? Não, também não. Esses são os mitos da hipnose, né? Uhum. Que é o que a TV nos mostra, os programas, né, de entretenimento que usam a hipnose como ferramenta de diversão. Mas a hipnose é algo muito sério e ela não deveria ser usada para a diversão, né? Ela é uma ferramenta muito eficiente para tratar sintomas de todas as ordens, né? Físicos, mentais, psicológicos, emocionais, né? E você não perde a consciência, muito pelo contrário, tá? Você acessa uma porção maior da consciência, porque você acessa a mente inconsciente, que é aquela mente que guarda toda a nossa bagagem de informações que faz a nossa vida ser do jeito que é. Ah, certo, porque uma preocupação minha, e eu acredito que de muita gente também, quando pensa em hipnose, pensa, nossa, eu vou ficar completamente vulnerável, eu vou desligar do mundo e tem uma pessoa tirando coisas de mim. Não é assim, pelo que você diz, não. Eu fico consciente. Totalmente consciente. Essa é uma experiência que o paciente escolhe passar, né? E ele precisa confiar no terapeuta para poder passar
por essa experiência, né, profunda que é a hipnose. Você não perde a sua consciência, você fica mais desperta, na verdade. Acontece que a gente usa um estado relaxado para a gente induzir o acesso ao inconsciente, à mente inconsciente. Há coisas que a gente não vê ou a gente tem medo de ver. Sim, exato. É interessante. A gente está marcada, Carol, desde quando a gente estava no útero? Ou não? É só quando a gente começa a vida? Começar a vida é quando eu nasço ou desde que eu fui gerada? Isso vem... Nós somos feitos de muitas informações, né? E por sermos feitos de informações, essas informações elas vêm de antes até da concepção? Quando nós fomos gerados, exatamente. Puxa vida! Sim, nós viemos com uma bagagem que a gente chama de transgeracional, né? Então, tem uma informação que pode parecer poética para uns e amedrontadora para outros, mas essa é uma verdade, né? O óvulo do qual nós fomos feitos estava na nossa avó materna. Na avó materna. Porque na mulher os óvulos são formados enquanto a menina, o bebê, né, ainda é um embrião. E então o óvulo do qual você foi feita estava lá dentro da sua avó. Porque eu já nasço com aquele volume de óvulos, né? Já estão prontos e eles vão amadurecendo a partir do momento. Tem uma idade até que a gente não pode mais reproduzir, porque já são óvulos mais velhos. Diferente do homem, né? Porque o homem ele vai produzindo o espermatozoide a cada momento, né? A cada instante. Exato, mas mesmo o homem, ele foi feito de um óvulo. Certo. Então, ele também estava na barriga da avó materna. Deus do céu. Minha avó, o que você fez? Todas as nossas avós, né? Porque nós somos filhas também dos nossos pais. Então, essa informação vem deles também. Pode falar. Não, é que eu queria te perguntar o seguinte, Carol. Baseado nisso, né, de que a vida da gente, já que ela vem, o que passa em mim, o que eu sinto, que às vezes eu não reconheço, vem de tanto tempo, Carol. Como que eu descubro o que sustenta a dinâmica da vida? Essa pergunta é muito boa. Nós temos informações guardadas dentro de nós, dentro da mente inconsciente, né? Que acabam regindo a nossa vida, né? Através do tempo, né? E a gente não se dá conta, né? Essa mente, ela vem acumulando todas essas informações, as que são transgeracionais, né? As que vieram de antes de nós sermos geradas, né? Enfim, e também as informações do contexto histórico, do contexto cultural, familiar, do que nós vivemos. Então, nós fomos vivendo situações ao longo da nossa vida que estão vivas em nós. Essa é a questão. A gente acha que o passado ficou lá atrás, e as situações estão lá atrás. Mas o que a própria neurociência nos mostra é que esse passado ainda está vivo em nós. Né? E como que ele está vivo? Porque quando nós vivemos momentos difíceis, o que acontece é que a gente se fragmenta, a gente se despedaça. E esses pedaços nossos que foram ficando pelo caminho no passado, esses pedaços, eles precisam ser reintegrados, né? O trabalho da hipnose faz exatamente a reintegração, né? É onde você consegue ir lá buscar aquela parte que ficou perdida lá atrás, né? E aí você traz de volta. Então, só perguntando uma coisa, Carol. Não sei nem se eu viajei um pouco, mas, por exemplo, quando eu falo para você de uma coisa que aconteceu no meu passado, e eu falo para você, não, isso não tem... Eu lembro de um fato assim com minha mãe, ou com meu marido, ou eu criança, não tem importância, isso está resolvido. Mas nem lembro como é que foi, mas eu lembro do fato.
Quer dizer que isso não foi superado, né? Pois é. O que nós temos quando nós vivemos trauma? Primeiro a gente tem que entender o que é trauma, né? O trauma, ele pode ser um trauma pequenininho. Eu brinco assim, ó. Você pode escrever o trauma com letras minúsculas, com letra maiúscula, com caixa alta, e você pode ter ele luminoso. Então, nós temos vários tipos de trauma, né? Então, essa é a primeira informação. Você entender que existem traumas que às vezes você nem percebeu que viveu, né? E nós amenizamos muito esse aspecto. Os que foram, isso não foi nada. E às vezes a gente ouviu do outro que estava com a gente, isso não é nada. Deixa de bobagem, né? Mas nós sentimos. E o trauma, ele para ele existir, ele precisa de uma lembrança com uma carga emocional. Então, um momento em que eu vivi algo drástico, menos ou mais, tanto faz, mas que naquele momento eu adquiri uma carga emocional, eu senti, certo? E eu me senti naquele momento sozinha, mesmo que tivesse muitas pessoas em volta. Eu tive medo da morte, certo? Isso é algo forte dentro do trauma. Você tem medo da morte, pode ser de si mesma, pode ser de alguém que você conhece, de alguém que você nem conhece, porque às vezes você presenciou uma cena num lugar com muita gente e você... E essa carga emocional, ela está comigo? Ela está, porque um pedaço, a gente fala assim figurativamente, né? Mas uma parte nossa se fragmenta e fica... É como se ficasse presa ali na cena. Certo. Revivendo aquilo. Quando eu revivo algo, eu ressinto também. Só que mais do que isso é o processo bioquímico. Porque no momento em que você viveu aquele trauma, uma bioquímica própria da situação traumática acontece. Nós liberamos todas a descarga emocional, né, do estresse. Envolve cortisol, envolve adrenalina, entre outros aí, né? Como uma parte minha ficou ali, presa naquela cena, e ela ainda habita em mim, ela está em mim. Eu não me separei dela. Ela só ficou presa no passado, mas ela está em mim. Então, qualquer instante, momento da sua vida que algo te lembra, possa ser um gatilho daquele momento traumático, você vai sentir toda a descarga bioquímica. Exatamente. A mesma descarga. Exatamente. E você não identificando isso, você não sabe porque de repente alguma coisa te levou a uma situação extrema, ou uma reação muito forte. Sim. E hoje é muito comum as síndromes do pânico, as crises de ansiedade, né, que estão muito comuns, né? Estão ligadas a isso. Sim, e podem ser de um passado bem distante, bem como de uma situação atual, né? Não tão distante assim no tempo, né? E como eu posso, quando essa situação ela vem, como eu posso me livrar dela? Como eu posso passar por ela? Que máximo isso. As terapias, elas foram feitas para que a gente se livrasse, né, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, né? Mas o caminho não é, de fato, se livrar do que causa dor, do que te faz sofrer. O caminho é olhar qual é o aprendizado daquilo. Olhar para onde aquilo te leva. Porque naquilo tem uma sabedoria. Então, você atravessa aquilo. Você passa por aquilo. Claro, você pode conseguir fazer isso por si mesma, né? Nós podemos buscar ajuda em estudos, em livros, né? Em mentores, professores, e também através da terapia. Né? Alguém que saiba fazer isso, que saiba te acompanhar no caminho de atravessar o seu lugar difícil. Então eu vou reviver aquele fato, só que não com essa descarga bioquímica. Seria isso? Olha, reviver... Eu consigo
Pode falar. Não necessariamente você precise reviver isso, né? Porque... Relembrar. Sim. Às vezes, já aconteceu, e acontece sempre, né? A pessoa não precisa, de fato, lembrar. Por que não? Porque tudo que te causou um problema, que veio lá de trás, está vivo aqui hoje. Transformado em sintomas, porque o corpo somatiza. Ou em dificuldades na sua vida, que tem a ver com dificuldades de relacionamento, com dificuldades na área profissional, quando você se sente travada, né? E isso está se apresentando hoje. Então, hoje, a hipnose mais moderna, ela não precisa ficar, vamos dizer assim, vasculhando o baú até o fundo para que você traga resolução. Porque essa é a palavra, né? Todo mundo quer a solução, né? Mas a solução não está definitivamente em se livrar daquilo, se livrar ou querer negar que aquilo exista ou excluir aquilo. Nossa, eu não quero nem lembrar disso. E então, né, nós temos essa tendência, né, de evitar aquilo que nos é difícil. Enfim, então, esse é o caminho. E você acha que o caminho seria, eu não quero nem pensar nisso, é que eu pense e consiga passar por isso? Sim, sim. Através do que se apresenta hoje na sua vida, fica um pouco mais fácil, vamos dizer assim. Porque o teu corpo está trazendo tudo que você... As marcas, né? Tudo que você viveu lá atrás, ele está trazendo, né? E a gente vai descobrindo a leitura. A gente diz que é uma carta, né? Os sintomas são como cartas da vida, para trazer para a gente o que a gente precisa ler. E a gente não aprendeu a ler isso. A gente aprendeu a ler e escrever, a gente aprende outras línguas, e a gente não aprende a ler a nossa vida, a ler a nós mesmos, nos entender, né? Então, é esse. Carol, a memória, tem uma frase em inglês que fala: My memory plays trick on me. Quer dizer, minha memória me prega peças, né? E realmente acontece isso, de eu ter uma sensação de memória, eu lembro daquilo e aquilo não é como eu me lembro? Ah, sim. Principalmente porque quando você está vivendo naquele momento, tem uma carga emocional própria. Quanto mais carregado de carga emocional, seja positiva, seja negativa, maior a lembrança você tem daquele fato. Certo. Né? Toda vez que você tem uma carga emocional grande, aquela cena vai fazer parte, como se ela ocupasse mais espaço em você. Certo? E aí também é o momento de nós olharmos o que a gente quer que ocupe espaço ainda na gente, né? O que eu quero que ocupe espaço em mim ainda? Será que vale a pena eu ocupar um espaço em mim com algo tão... que já não faz mais sentido, mas que eu ainda guardo? Mas como que eu ainda guardo, né? Então, entender essa dinâmica e como fazer isso é importante. A memória que você tem está ligada à emoção. Então, não exatamente a como foi. Certo. Percebe? Entendi. Eu lembro que eu li uma vez um livro de uma psiquiatra que ela escrevia sobre uma paciente dela, que tinha esquizofrenia. E essa psiquiatra, ela falava, ela dizia que essa paciente tinha um trauma muito grande, ela sofria muito porque ela lembrava dela querendo, a mãe teve um bebê, teve um segundo filho, e ela olhava para o bebê e que ela tentou matar esse bebê. E isso acabou com a vida dela, né? Ela muito criança, tal, por ciúme, por roubar a mãe e tal. E a mãe fala para a médica que não houve essa cena. Se eu não me engano, Eu Nunca Lhe Prometi um Jardim de Rosas. Muito bom esse livro, desculpa. É muito bom. Eu li quando eu estava na faculdade. Então eu pergunto, quer dizer, então essa memória que ela tinha, esse fato, foi mais a emoção dela do que realmente aconteceu, porque a mãe dela falou, nunca aconteceu, que ela fala que ela tentou sufocar a bebezinha com um travesseiro e tal, e que a mãe chegou e a mãe dela falou, nunca aconteceu isso.
Vanessa, ela pode ter até sonhado isso. Aham. Tá? E como nós temos sonhos que nos parecem tão reais, né? Talvez essa seja uma cena criada na mente dela, mesmo que seja em sonho, que ela fez real. Mas o mais importante disso é que, para ela, era real o desejo de matar a irmã. Aliás, esse desejo houve. Sim. E hoje, enfim, não sei desde quando essa pessoa tem essa culpa, né? Mas é uma culpa que vem de ter sentido isso. Por quê? Porque o amor, ele não é óbvio. O amor é algo que se constrói mesmo na relação entre irmãos. Então, quando nasceu a irmãzinha, ela sentiu ciúmes e ela sentiu ódio mortal daquela irmã. Mas depois que ela aprendeu a amar a irmã, ela passou a sentir a culpa de ter sentido ódio. Entendi. Mas veja, olha como nós precisamos desvendar a nossa mente, né? E o que a gente guarda. Porque senão você carrega essa culpa para a vida inteira e ela vai te adoecer profundamente. E culpa é uma coisa tão interessante, né, Carol? É uma coisa assim, deixa eu perguntar outra coisa, dentro disso. Por exemplo, você fala da hipnose, mas vamos supor que eu tenho alguma restrição à hipnose. Eu quero lhe procurar, quero ir no seu consultório, quero mexer nisso que trabalha comigo. Inclusive, eu conversei com uma pessoa que ela disse que teve um contato com você. Não é antiético eu falar, porque não estou falando o nome e ela não sabe nem quem é, tá? Eu não posso falar. E que essa pessoa comentando, eu comentei que a Carol viria no meu podcast e essa pessoa falou, olha, eu tive uma experiência com a Carol que eu roía muita unha. Minhas unhas eram metade do meu dedo. E eu fiz um trabalho com a Carol, não sei em que momento, nunca mais eu roí unha. E quando eu vi as unhas dessa moça, nossa, dá até inveja. Ela não estava de vermelho, mas ela estava muito bonita a unha dela, né? Então ela falou assim, não sabe em que momento. E que ela comentou com você isso. E eu queria saber o seguinte, existe uma outra forma de eu trabalhar isso? Ou algum hábito, ou algum vício, alguma coisa que me machuque, ou questão de desorganização, ou questão financeira, ou questão de obesidade e tal, e que eu não seja pela hipnose? Você tem outra alternativa? Você oferece? Como você oferece isso? Tenho. De fato, claro que eu tive esse feedback da paciente, que ela deixou de roer as unhas, e isso foi muito significativo para ela. Acontece que roer unhas ou qualquer outro vício de comportamento que nós temos, nós mantemos na nossa vida, eles estão como que para uma auto-organização, uma reorganização, sabe? Como se você a sua mente, ela precisa de se autorregular diante de algo difícil que ela viveu. Então, ela vai somatizar aquilo... Tem algum escape. Em alguma coisa. Então, ela pode ser roer as unhas, pode ser em comer, em vícios, na verdade. Em todo tipo de vício. Tudo que você fica dependente de fazer. Inclusive o uso do celular. O uso do celular, bom, o celular é um outro aspecto da modernidade, mas... Mas em termos de vício... Claro que o celular também é um vício e ele se torna um escape, né? Um escape também. Que é uma maneira de escapar da situação, né? Eu roo a unha, ou eu vou comer, ou eu vou comprar, ou eu vou usar alguma substância, como cigarro, como bebida, né? Então, esse é o que está por trás desse comportamento que me importa. Eu costumo dizer assim, Vanessa, é o que você não me conta. A solução está lá onde você não consegue me contar. E quando a gente descobre, eu falo, nossa, eu não conseguia ligar isso com aquilo. Sobre como fazer isso e com as pessoas que têm ressalvas com a hipnose, primeiro, precisa conhecer a hipnose, né? E claro que é possível fazer isso aos poucos, tá? Mas eu também trabalho com a hipnose conversacional, que acontece naturalmente, porque nós precisamos entender o que é transe. Então, quando você está aqui conversando comigo e está com toda a sua atenção voltada para mim, você está em transe. Ah! Sim, e você não sabe que você está em transe. Grito. Ah!
Você não sabe que você está em transe, né? Então... Você não está me hipnotizando não, né? Ah, pode ser que sim. Não. Então vai hipnotizar o Higino. Pois é. O estado de transe nada mais é do que um estado focado de atenção, que pode ser induzido por um estado de relaxamento também. A oração entraria nisso? A oração, sim. Também seria, se eu ficar... Quando você se interioriza Uhum. e se coloca em estado focado de atenção. Então, é assim quando você está assistindo a um filme, quando você está assistindo a TV, quando você está ouvindo alguém. Sabe? Quando a gente fica assim no celular, ó, a gente está em transe. É verdade. Tá? Então, nós entramos em transe muitas vezes ao longo do dia e nem sabemos. Né? Existem os perigos disso, que é interessante nós esclarecermos. Né? Por quê? Porque quando você está em transe, a sua mente consciente, ela fica aberta. Ela se abre, né? Quando você está assim, conversando comigo, você está no nível do consciente. Então, a mente consciente, ela tem a capacidade de aceitar ou rejeitar uma informação. A mente inconsciente, que fica fechadinha e só se abre quando você está em transe ou estado focado de atenção, ela se abre e ela não tem a capacidade de rejeitar. Ela só aceita. Por isso que ela lá na TV não tem filtro nenhum. Por isso que quando você vê no palco, o hipnotista, e eu disse hipnotista porque ele não é hipnoterapeuta, certo. Ele brinca com a hipnose. Então, o hipnotista, ele faz a pessoa que está ali morder uma cebola achando que é uma maçã. E as pessoas falam, é verdade isso? É verdade, porque trabalha com a tua percepção. E ele só vai associar o gosto, o sabor da maçã, porque ele já comeu maçã. Sim, inclusive. Se ele não... Mas o hipnotista, ele usa toda a esperteza dele, né? Então, primeiro, ele escolhe uma pessoa que é muito suscetível à hipnose, né? Existem pessoas mais suscetíveis e menos suscetíveis. Todas conseguem passar pela hipnose se quiserem. Não como um desafio. Duvido que você me hipnotiza. Sim. Isso é brincadeira, isso não pode. Tá? E então, quando você tá aquela pessoa está lá no palco, ela quis passar pela experiência, ela aceitou aquela sugestão e ela precisa conhecer o que está sendo proposto. Se eu falasse, você vai morder essa cebola achando que é... caviar. Se a pessoa nunca comeu caviar, ela não faz nem ideia do que seja, ela não vai sentir o gosto de algo que ela não conhece. Precisa ser algo conhecido. Ele fala, já comeu maçã? Entendi. Aí ela fala, sim, claro. Então, olha, agora essa maçã, essa cebola, assim, quando você abrir os olhos, você vai sentir sabor de maçã. E ele realmente sente o sabor de maçã. É assim que acontece. E eu chegando, vamos supor, eu quero muito resolver alguma coisa, eu preciso... Porque eu falo assim, essa questão de terapia, eu tenho uma psicóloga há muitos anos, e, gente, amo Cristina Almeida. Cristina Almeida, hello. E sei que a gente tem também, né, outras ferramentas, né, com você, que a gente trabalha. E vamos supor, eu chegando para você e falando assim, Carol, eu não gostaria de trabalhar a hipnose, por qualquer motivo que seja. Talvez seja um preconceito, por ideia, talvez por medo da fragilidade, da própria fragilidade. Qual o seu repertório? O que você traz? E em que momento você indica? Sim, eu não faço só hipnose, né? Eu trago a terapia familiar sistêmica dentro da constelação familiar sistêmica, né? Também trabalho com um processo terapêutico chamado EFT, Emotional Freedom Technique. Professora de inglês, pode me corrigir se eu estiver falando errado. Mas a gente usa essa ferramenta. Essa ferramenta é uma ferramenta muito eficiente para a gente trabalhar no lugar da hipnose. Para o terapeuta que tem o conhecimento dentro da hipnose, o EFT ele se transforma numa ferramenta muito
poderosa de acesso, né, a esse inconsciente, sem que a pessoa se sinta perdendo o controle ou, né, ela vai estar lá conversando comigo, fazendo ali comigo e aquele processo todo com ela de olhos abertos, falando comigo, estando presente, totalmente presente ali, a gente vai usar isso. E o EFT, ele é uma ferramenta que trabalha a dessensibilização. Como assim? Dessensibilizar lembra que eu disse que o trauma é uma memória com carga emocional? Certo. Então, quando eu trabalho o EFT, eu vou tirar a carga emocional, eu vou dessensibilizar, de maneira que fique apenas a memória, a lembrança. E a gente diz que lembrar sem sentir, isso é sabedoria. A memória sem carga emocional. Aí entra o perdão? Olha, o perdão é uma outra história, né? O perdão, quando a gente fala em perdão, a gente precisa olhar para a ideia de vítima. Queria falar disso. A ideia de vítima. A ideia de vítima é o que nos mantém a grande ou toda a nossa desordem da nossa vida, né? Quando nós nos vemos vítima, nós nos colocamos de mãos atadas. Tá? Então, e por quê? Porque a vítima é como se fosse uma criança. Né? Ela ainda se vê vítima do que aconteceu no passado, da história da família dela, da história de antes dela, né? Que ela vem daquele fluxo anterior. Né? Então, quando nós nos vemos vítima, nós estamos presos na criança, né? Essa criança que ainda quer que alguém venha suprir o que faltou. Que venha socorrê-la, que venha buscá-la, resgatá-la. Exato. Porque então seria uma situação de sequestro. Sequestro acontece quando a gente fica lá, a gente fica sequestrada nas cenas, né? Esse é um sequestro. Quando a gente toma conta de si mesma, quando a gente consegue olhar para si mesma e olhar para essa criança que estava esperando um salvador e dizer, eu sou quem vai te socorrer, eu sou quem vai dar o que você precisa, a gente pega toda a possibilidade e o infinito de possibilidade de resoluções na nossa vida nas nossas mãos. Enquanto nós não fizermos isso, nós não sairmos do papel de vítima, nós ainda estamos no banco de trás desse carro e ainda não pegamos a direção e não dirigimos a nossa vida, né? Nossa, cara, é muito profundo, é muito profundo. Peraí, Carol, deixa eu aproveitar e perguntar outra coisa. Você falou isso, então, a função da terapia, qualquer seja a modalidade, é sempre tirar a gente de um sofrimento, tirar a gente da dor. Não tirar. Não tirar? Não é... Veja, o fim da dor, ele acontece naturalmente, através do processo terapêutico. O processo terapêutico que tenta te tirar da dor, ele está tentando te livrar da dor. E se livrar da dor não é o caminho. Então, porque ela faz parte de mim. Ela existe. Ela existiu e está viva em você, tá? Funcionando, vamos dizer assim, como um programa instalado. Então, qualquer terapia precisa te levar pelo caminho de atravessar a dor. O que é a dor? A dor é algo natural. Se eu ferir a minha mão, cortar minha mão, vai doer, certo? Se eu perco alguém que eu amo, né? Se eu perco a minha mãe, vai doer. Isso é dor. O que então, o que não é natural? Não é natural o sofrimento. O sofrimento é quando eu arrasto a dor. Nossa! E trago ela até onde gente, eu tô. Você está preparado para isso? Tá todo mundo fazendo terapia aqui hoje. Eu queria que você falasse uma coisa. Tem muita coisa, você precisa voltar. A gente volta. Mas só para aproveitar, eu queria falar uma coisa assim, de constelação.
num relacionamento onde existe uma dificuldade entre dois irmãos, né? Ou talvez pai e filho, mãe e filho, ou alguma coisa no meu filho, ou não sei, ou no meu pai, ou na minha mãe. Como é essa? Onde eu vou ver isso? Eu queria que você simbolizasse aqui para mim rapidinho que nós estamos no... Eu trouxe esses bonequinhos aqui para a gente falar sobre a dinâmica de vítima. Certo. Tá? Mas a constelação, ela usa alguns bonecos que não são esses, certo. Tá? São outros, mas através desses objetos, desses bonecos, né, nós vamos colocar e, vamos dizer assim, nós vamos trazer a nossa família para olhar para ela de um outro lugar. O que é olhar de um outro lugar? Olhar de um outro lugar é fazer um deslocamento de consciência. É trazer uma parte em mim, em você, em todo mundo existe essa parte, que a gente chama de observador. É uma parte que pode observar as coisas acontecendo ou que já aconteceram, ou como eu me sinto diante daquilo, o que aquilo me provoca. Então, tem uma parte em mim que consegue observar. Quando eu trago isso aqui, é justamente para a gente entender que a criança, que é aquela que se faz de vítima, que se vê, não é que ela se faz. Ela se entende vítima. Não, ela acredita que ela é vítima. Ela não está fingindo, ela acredita. Não, ela acredita, é real para ela. Não, mas a minha mamãe me deixou naquele dia e não me buscou na escola no horário certo. Né? Tô falando um exemplo simples, mas né, naquele momento ela se viu desamparada, ela sentiu muito medo, né? Então, aquela criança se viu sozinha. Então, lembra que eu falei, a gente se fragmenta? Então, é uma parte nossa que ficou distante de outras partes nossas, que são as partes que nós conseguimos trazer responsabilidade pela nossa própria vida, né? Então, a gente diz assim, que essa é a criança, esse aqui é aquela parte em você que consegue observar o que acontece com a criança e decidir. É um adulto? Sim. A gente pode chamar de adulto. Essa é uma boa fala, esse é um bom nome para isso, né? Então, é o adulto que é capaz de fazer algo por essa criança. Na verdade, é o único adulto que pode fazer algo por essa criança. É esse adulto. É esse que é você mesmo, né? Mas na cabecinha da criança é assim, mas a mãe fez aquilo, não, mas o irmão fez aquilo, não, mas... né? Mas eu vou olhar para essa parte minha que está sofrendo com alguma situação e vou, primeiro, acolher o medo, a dor dela, porque quando eu acolho esse medo, eu integro, eu me torno íntegra. E então, não ficar se judiando, se punindo. Sim. Se condenando. Eu me acolho. Sim, acolher. E isso faz parte, essa dor faz parte, esse medo faz parte, essa experiência fez parte. Então, eu preciso acolher isso que essa criança está trazendo, né? Nós nunca nos livramos dessa criança. Essa criança está sempre lá. Ela sempre vai estar dizendo alguma coisa. Ela sempre vai mostrar algo que ela sente. E nós precisamos estar atentos, vigilantes, para nós cuidarmos dela no momento que ela precisa. E quem que é essa parte aqui? Eu gosto de trazer esse aqui, porque ela tem uns olhinhos assim, né, de quem está plena, né, e tranquila, porque, de fato, essa é uma parte nossa que nunca deixou de estar em paz. É o nosso eu verdadeiro, que a gente se distanciou muito dele. E nós precisamos aqui fazer uma reconexão. Mas só é possível fazer essa reconexão depois que você toma um tanto de consciência do adulto. E para isso precisa de experiência, maturidade. Não tem nada a ver com a idade. A maturidade, ela tem a ver com consciência. E ela vai para o lado do espiritual mesmo. Eu ia perguntar, onde a espiritualidade entraria? No terceiro. Na verdade, né,
aqui. No adulto. Quem olha para isso e, opa, isso existe. Carolina, o que você está falando? Algo te chama. E talvez vocês aqui devam estar assim, o que ela está falando puxa um fiozinho dentro de mim. Parece que eu lembro de algo, mas não sei muito bem o que é. Então, você acessa um conhecimento que mexe com alguma coisa lá dentro de você. E você fala, isso faz sentido, eu não sei como, mas faz. Entende? E aí você escolhe por esse caminho. As pessoas precisam escolher esse caminho. Seja de qual maneira for, com a ajuda de estudos, outros mentores, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, né, enfim, alguém que você se identifique, né? Mas é preciso escolher esse caminho. Ou da vida adulta. Sim. De ser adulto. Não importa a idade. Né? Você vai observar pessoas que podem ser bem mais velhas, né? Enfim, e elas ainda estão com a criancinha dirigindo o carro. Aqui eu só vou alcançar na hora que esse florescer, que eu deixar esse aparecer, esse dominar uma situação, né? Porque, por exemplo, muitas vezes eu falo em casa, falo com minhas filhas, tá? Eu falo assim, olha, brigou com o filho, alguma coisa te montou em você, eu falei, espera aí, mas quem que é o adulto da relação? Isso, né? Ótimo falar isso. Quem em mim está fazendo isso agora? Eu faço essa pergunta é muito útil. Quem em mim quer isso agora? Quando, por exemplo, eu me dou conta de que eu quero comprar algo, aí eu vou parar. Se eu estou vigilante, quem em mim quer isso? Isso é útil de verdade para mim? Isso é necessário? Eu preciso mesmo disso? Ou isso é só para atender a criança que está querendo isso? Ai, que duro. E esse aqui, então, o meu ideal de que seja que ele... Isso aqui sempre existe. Sempre existe. E que eu me aproxime cada vez mais dele. Que eu me conecte. Na verdade, a gente fala em distância, em se aproximar, se distanciar, mas, na verdade, essa parte sempre esteve. Certo. Está aqui pronta, agora. Por isso a gente ouve, às vezes, as pessoas dizerem assim, tudo que você precisa já está aqui agora. É que a gente não sabe como acessar, né? Às vezes meus pacientes dizem assim, mas como eu acesso isso? E aí quando a pessoa começa a experienciar, acessar isso, ela entende. São coisas que você não explica com palavras. Né? Como eu posso explicar para você o gosto do suco de graviola? Se você... Dá para te explicar. Então, tem coisas que eu não explico o sabor. Ou como é. Não dá para explicar. Então, elas só entendem quando elas experienciam. Então, é essa experiência que acontece dentro do consultório. Né? Às vezes, uma pessoa vivendo uma situação muito drástica... Né? Às vezes eu recebo pessoas que dizem assim, minha vida está desmoronando. E aí a gente faz um caminho, e mesmo isso é possível na primeira sessão. Veja, eu nunca digo quantas sessões uma pessoa precisa para resolver algo. Isso seria impossível. Né? Tem coisas que já aconteceu de coisas difíceis serem rápidas, coisas não tão difíceis serem mais longas. Isso não dá para saber, porque não tem uma receita pronta. Cada ser humano é único, né? Então, a gente vai pelo caminho que o paciente propõe. Ele vai me trazendo, ele vai me mostrando aonde eu vou. Então, por isso eu não me invado, eu não excedo, eu não vou para um lugar onde eu corro um risco de retraumatizá-lo, porque isso é algo muito sério também dentro das terapias. Nós precisamos não correr o risco de retraumatizar um paciente. Isso é muito sério, né? A gente vai com toda a responsabilidade, né, conhecimento, para não invadi-lo de uma maneira que seja muito, muito para ele.
Né? Você Então, sabe até que ponto ele aguenta, né? o parâmetro é sempre ele. Né? Gente, tem doçura maior. Tem doçura maior. Vou ficar vermelha. É, né? Então, que eu posso desejar para vocês todos é que a gente deixe esse adulto assumir a gente. Que a gente não tire essa criança, que a gente não mate essa criança na gente, mas que a gente a acolha. Porque às vezes a gente é tão benevolente e tão tolerante com o outro, por que a gente não pode ser com a gente? Então, se a gente como adulto, a gente acolhe tanto essa criança, vamos buscar esse aqui. Na espiritualidade, nas emoções. Ai, Carol, eu amei. Obrigada por tudo. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar sobre o que eu faço. E vai ter mais, e vai ter mais. Carol, você gostaria de deixar alguma mensagem? Você quer deixar? As suas redes sociais vão estar aqui, como lhe achar, como lhe encontrar, o seu consultório, vai estar tudo nas redes sociais aqui que a gente vai deixar. Mas uma mensagem, um recado que você queira dar, principalmente para quem está meio triste. Se dê essa oportunidade de viver essa integração, de você se unir com as suas partes e se sentir inteira de novo. E conectada, né, com algo mais profundo, íntimo, mais elevado, inclusive. Né? Mas se dê essa oportunidade de viver um processo onde você se cuida, se aprende a gostar de você mesma, aprende a gostar do que é possível gostar e aprende a aceitar do que não se pode mudar. Né? Ah, a oração da serenidade. Ah, tem isso também. Eu acabei... A câmera da Carol é essa? Carol, falando para sua câmera, fale com seus pacientes. E para o meu público, que é meu querido, no coração. Para os meus pacientes, os meus futuros pacientes, os meus pacientes atuais, os que já passaram, esse trabalho é um trabalho feito com toda a dedicação, seriedade, coração, né? A gente também põe aqui. E se permitam viver essa experiência, se deem esse presente, sejam generosos consigo mesmos e com a criança, as crianças de vocês, né? Não é possível se livrar dela, né? Então, nós precisamos acolhê-la e dar isso a si mesmo, a essa criança, é o melhor presente que você pode dar. Ai, linda. Obrigada. Amei. Amei. Obrigada.